Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 15, verso de número 21. Quem achou pode dizer amém? Ô glória! Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desce. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. É interessante, irmão, essa história que tem tudo a ver conosco, porque o próprio Jesus, quando ele se expressa neste versículo, no verso número 24, Jesus diz: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O plano de Deus, quando mandou Jesus, foi de trazer de volta os judeus à comunhão, para que através dos judeus o evangelho fosse pregado nos quatro cantos da terra. Só que os judeus, eles só acreditavam em Deus. Quando Jesus veio, e o próprio Jesus se revela como o próprio Deus também, então eles não aceitaram. Não é à toa que João vai dizer: veio para o que era seus e os seus rejeitaram. Irmão, o pecado de Israel é considerado o pecado da rejeição. E essa mulher cananeia, ela não era judeu, ela era uma gentil. Por isso que essa mulher, mas é interessante que ela conhecia a história do Messias. Não é à toa que ele chamou Jesus de filho de Davi. Ela provavelmente não conhecia toda a história, mas conhecia um pouco da história. E é interessante também que ela se aproxima e clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha filha, pois está endemoniada. E ela saiu clamando. E sabe o que foi que ele fez? Ele nem deu crédito a ela. Nem porque. E os discípulos disseram: Senhor, essa mulher vem nos oportunando há muito tempo, Senhor. Diga alguma coisa para ela, fale algo, libera essa mulher. Foi aí que Jesus disse o verso 24. Mas ele respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Irmão, em Romanos, capítulo 11, verso número 11. Romanos 11, verso 11, fala sobre o pecado de Israel, o pecado da rejeição. Então, Romanos capítulo 11, verso 11 diz: Perguntou, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos os gentios, para pô-los em ciúme. Ora, versículo 12: se a transgressão dele
redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Verso 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentil, visto, pois, que eu sou apóstolo do gentio, glorifico o meu ministério. Paulo teve essa consciência que Deus chamou ele para pregar, não para os judeus, mas para os gentios. Então Paulo tinha consciência que essa era a missão dos judeus, de ouvir a palavra de Deus e ir a todas as nações, não somente para os judeus, mas o plano de Deus sempre foi e sempre será que todos sejam salvos. Então Paulo, por isso que Paulo diz, eu sou apóstolo gentil. O que é apóstolo? A palavra apóstolo quer dizer enviado. Ele está dizendo, Deus me enviou para pregar para os gentios, porque essa sempre foi a missão de Deus, de os judeus receber a palavra, aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, e ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ou a todas as pessoas. Mas aí, por isso que Paulo, ele, no versículo 14, ele diz, para ver, se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles, porque se o fato de o terem sido eles, rejeitado, trouxe a reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se vida entre os mortos. E se foram santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Aí ele diz, versículo de número 17, se porém alguns dos ramos foram quebrados, quem eram os ramos? Os judeus. Isso aqui é João capítulo 15, foi que Jesus disse, eu sou a videira, vós sois o que? Naquele período os ramos eram os judeus, era para eles que Jesus estava falando, eu sou a videira, vocês são os ramos, e todos os ramos têm a responsabilidade de dar fruto, só que vocês rejeitaram. Então, aí Paulo vai dizer, vocês foram cortados. Olha o que é que ele vai dizer agora, quando ele fala sobre os ramos, versículo de número 19, ele diz, dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxetado, bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu porém, mediante a fé, estás firme, não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permanecer, de outra sorte também tu serás cortado. Então, irmão, quando o Senhor disse, João capítulo 15, o Evangelho de João não foi escrito para a igreja, foi escrito para os judeus, porque o propósito do Evangelho de João é revelar Jesus como Filho de Deus, para que eles entendessem isso, e porque através disso eles foram salvos. Só que eles rejeitaram, e no momento que ele rejeitou, eles foram cortados, e nós somos enxertados em Cristo. Nós éramos a oliveira brava, então nós fomos enxertados em Cristo, para se cumprir o que diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, então quando os judeus rejeitaram, nós fomos aceitos. Por isso que a Bíblia diz, mas a todos, a eu, a você, independente de classe, independente de raça, independente de cor, independente de nação, agora a salvação não é mais para um povo, a salvação é para que todos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4, diz assim, o qual deseja que todos os homens
Então, irmão, não é uma turminha, não é os predestinados, não é os eleitos, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, irmão, olha só, tem muitas pessoas que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, e glória a Deus por isso, mas você não pode parar por aí, você tem que agora anelar em conhecer a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu tenho que agora entender por que eu precisei de aceitar Jesus, por que eu precisei de um Salvador, porque você estava no pecado, você estava separado de Deus, então Deus mandou Jesus para ir onde você estava e trazer você de volta à presença do Pai. Então aquela mulher, a cananeia, era uma gentil, mas preste atenção que ela diz, o Senhor disse: mulher, eu não posso te dar de comer pães aos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Sabe o que é que ela diz? Meu Senhor, mas os cachorrinhos também comem do que cai da migalha da mesa do seu Senhor. Aí sabe o que é que o Senhor disse para ela? Grande é a tua fé. Irmão, porque o Senhor disse grande é a sua fé? Irmão, só tem duas pessoas na Bíblia que o Senhor diz assim: grande é a tua fé. Primeiro, essa mulher. Segundo, é o centurião, porque o centurião tinha um servo que estava doente também horrivelmente, e o Senhor se propôs ir na casa daquele centurião e curar o seu servo. E o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. Irmão, que fé tamanha como essa! E Deus ficou pasmado com ele, sabe por quê? Ele também não era judeu, ele era um romano, ele era um gentil, mas o Senhor admirou da sua fé. Qual era a fé dele? Só libera uma palavra e o meu servo será curado. Aí o Senhor diz: grande é a tua fé. Então, irmão, duas pessoas que o Senhor chamou homens de grande fé. Em primeiro lugar, o centurião. Em segundo lugar, foi a mulher cananeia. Por quê? Porque essa mulher, irmão, porque olha só, o período que Jesus estava conversando com ela, qual era a posição que ela estava? Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 11. Escritor aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 11. Olha só o que diz. Olha só qual era a posição dos judeus não, dos gentios. Por isso que o Senhor começou a dizer que eu vim para os meus e eu não posso agora tirar o pão dos meus filhos e dar aos cachorrinhos. Porque ele diz: porque eu fui enviado para os da casa de Israel. Por causa de Efésios 2,6 ele diz: portanto lembrai-vos do que outrora vós gentil na carne, chamado incircuncisão, por aquele que se intitula incircunciso na carne, por mãos humanas. O que era incircuncisão? A circuncisão era o sinal da aliança. Todo homem, quando a sua esposa tinha um filho, quando isso era um menino, ao 8º dia de nascido ele era circuncidado, porque a circuncisão era o símbolo, era o sinal da aliança, que ele agora tinha uma aliança com Deus. Então, por isso que era chamado de circunciso. Quem já leu o Antigo Testamento sabe que Davi, quando foi enfrentar Golias, ele disse: quem é esse incircunciso? O que é que ele estava dizendo? Quem é esse que não tem aliança com Deus, desafia o povo de Deus que tem uma aliança com Deus. O que é que Davi estava dizendo? Quem tem aliança com Deus é maioria, sai ganhando, é maior. Então, irmão, por isso que eu e você, nós antes também estava como essa mulher, não tinha aliança. Aí ele diz, versículo 12, naquele tempo estava sem Cristo. Qual é o tempo que nós estávamos sem Cristo? Porque quando ele veio, ele não veio para mim, ele veio para os judeus.
Mas depois que ele morre, ele ressuscita, uma porta foi aberta, a porta da graça foi aberta, a porta da lei foi fechada, a porta da graça foi aberta. E o que é a porta da graça? Que salvação é o que você não merece, mas Deus decidiu te dar. Você não merecia ser filho, mas Ele recebeu você como filho. Você não merecia ser abençoado, mas Ele te abençoou. Você não merecia ser salvo, Ele te salvou. Você não merecia viver na presença de Deus, mas a graça nos deu o privilégio de voltar à presença do Pai. Por isso que ele diz, naquele tempo estava sem Cristo, como muitos estão lá fora ainda. Quem não aceitou Jesus, permanece sem Cristo. Pode ser um bom pai de família, pode ser uma boa mãe, mas irmão, quando Jesus vier, é igual aquela história que o pessoal conta, né? Aquele irmão é quase crente, ele é quase evangélico, então irmão, Jesus quando ele vier, ele quase vai. É tudo no quase. Mas eu e você, irmão, não estamos no quase, nós estamos em Cristo Jesus. Então quando ele vier, nós não vamos ficar no quase, nós vamos junto com ele. Por isso que ele diz, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Por quê? Só quem tinha aliança com Deus, quem fosse da tribo de Israel. Tem até umas igrejas ainda que quer voltar a participar de tribo, né? Porque em algumas igrejas quem canta é levita, a irmã é levita. Não, irmão, nós não somos levita, não. Isso é inferior, isso é uma aliança inferior. Nós temos uma aliança superior, porque a posição de levita é servo, mas a posição que nós temos é de filho. Não somos mais servo. A Bíblia diz que o servo não permanece na casa, o filho sim. Por isso que nós vivemos na casa do Pai. Então, irmão, eu e você não somos servos, somos filhos. Nós não pertencemos mais a nenhum tribo, porque Deus, quando olha do céu à terra, Ele vê 3 tipos de povos: os judeus, os gentios e a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo número 10, verso de número 32. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 32. Irmão, é aqui que Deus fatia a humanidade. As pessoas vão estar encaixadas em uma dessas 3 aqui. Não vos tornei causa de tropeço, nem para os judeus. Quem é judeus? Quem nasceu de alguma tribo, tribo de Judá, tribo de Levi. Aí ele diz, nem para os gentios. Toda a pessoa que não é judeu, ela é gentio. E depois, nem tampouco para a igreja de Deus. Que igreja de Deus? Somos nós. A igreja de Deus é formada de um judeu que aceitou Jesus, passou a ser igreja. De um gentio que aceitou Jesus, passou a ser igreja. Então o compromisso com Deus, o compromisso que Deus tem agora, não é mais com os judeus, porque Jesus fez agora com sua igreja uma nova aliança, e nessa nova aliança, ela é superior à antiga aliança. Então, irmão, nessa nova aliança, não é mais, ele não vem para um povo, agora, porque Deus amou o mundo, não só uma tribo, não só um povo, mas Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmão, aquela mulher, ela não tinha direito de receber a cura. Por quê? Porque ela não tinha aliança. E o que é aliança? O que é meu é de Deus, o que é de Deus é meu. Então, se ela tinha uma aliança, Jesus tinha por obrigação curar ela, porque ela fazia parte da aliança. Por isso que Abraão não podia negar seu filho a Deus, porque Deus fez uma aliança com Abraão, e quando Deus pediu o seu filho, ele não tinha que dizer, Senhor, não posso dar não, ao contrário, ele entendia o valor de uma aliança. Então, se Deus pediu, o que é meu, agora é de Deus. Então, quando o Senhor pediu, ele disse, pois não, Senhor, é aonde?
porque ele entendia o valor da aliança. E se você, irmão, cada um de nós agora estamos aliançados com Deus, nós agora estamos numa nova aliança, e Jesus é o mediador desta nova aliança. Por isso que aquela mulher cananeia, ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos, irmão, talvez só eu e você ia ficar com raiva de Jesus, porque Jesus chamou aquela mulher de cachorrinha. Disse: ó, os cachorrinhos, eu não vim para os filhos, eu não posso dar aos cachorrinhos. Aí ela disse: mas Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Aí Jesus ficou admirado: rapaz, se com as migalhas ela crê que eu posso curar a filha dela, imaginou se ela pudesse ter o pão completo? Se só com a migalha era o suficiente para ela crer, imagine, irmão, se ela tivesse o pão completo. E nós não comemos migalha, nós participamos do pão da vida que desceu do céu, porque o pão da vida que desceu do céu é o próprio Jesus Cristo. Então, irmão, nós participamos do pão completo. Então, comer o pão, por isso que quando nós ceamos, ao comer o pão, nós tomamos posse de tudo o que Jesus conquistou na cruz, porque é um direito nosso, é nossa herança. Então, irmão, nós agora estamos aliançados com Deus, ou quer dizer, estamos numa nova aliança. Por isso que Hebreus, capítulo de número 8, verso de número 6. Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 6. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Irmão, cada aliança teve um mediador. Você vai ver que Moisés era o mediador. Moisés sobe ao monte Sinai, o Senhor confia a ele as tábuas dos 10 mandamentos, o decálogo de Deus. E Moisés, irmão, quando ele vai descendo do monte Sinai, você sabia por que Moisés quebrou as tábuas? Porque o povo já estava quebrando um dos mandamentos. Porque um dos mandamentos é: não farás para ti imagem de escultura. E quando Moisés já descendo, o pessoal está adorando uma imagem de escultura. E Moisés, com compaixão do povo, decide quebrar, porque o povo estava pecando sem nem conhecer a lei ainda. Já estava pecando. Aí Moisés disse: não, vou quebrar. Então Moisés quebra as tábuas dos mandamentos. Mas é interessante, quando Deus chama Moisés, aí o Senhor diz assim: Moisés, agora é você que tem que providenciar as pedras. Sabe por quê? Porque foi você que quebrou. A primeira eu tinha dado a você, agora você tem que providenciar as pedras, para eu reescrever os 10 mandamentos. Então, irmão, Moisés era um mediador, só que Moisés, irmão, ele também quebrou a aliança. Quando o Senhor disse a ele, ó, no lugar de você ferir agora a rocha, fale a rocha, e no lugar de falar, ele fere a rocha. E por causa disso, ele não entra na terra prometida. Irmão, todos os homens que Deus fez aliança, aqui foi falado sobre Davi, Deus fez uma aliança com Davi, chamado a aliança davídica, e Davi quebrou essa aliança. Mas, irmão, a aliança que eu e você participamos, o mediador dela é o próprio Jesus. E essa aliança, irmão, não tem como ser quebrada. Por isso que é chamada de aliança eterna, porque Deus é eterno, sua palavra é eterna, seu amor é eterno. Então, assim como ele é eterno, a aliança que nós temos é uma aliança eterna. Por isso que ela é superior à antiga aliança. Por isso que a aliança que nós estamos não tem como ser quebrada. Por isso que eu e você podemos confiar 100%, irmão, na palavra de Deus. Porque Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Profeta Jeremias. Capítulo 1, versículo 12. Você conhece esse livro, profeta Jeremias? Fica logo depois do profeta Isaías.
Se você encontrar o livro do profeta Isaías, aí você encontra depois dele Jeremias. Capítulo 1, versículo 12 diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Irmão, qual é a palavra que ele vai cumprir? Ele já disse que te abençoou. Sabe quem deve cumprir com essa palavra? É Deus. Você sabe quem foi que escreveu o Salmo 23? Davi citou ele: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, irmão, Deus vela sobre essa palavra para cumprir com ela. Quando ele diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Quando ele disse: praga nenhuma chegará em tua tenda, Deus vela sobre sua palavra para cumprir. Por quê? Por causa da aliança. Então, irmão, Deus tem um compromisso com sua palavra. É igual uma pessoa que vai se casar. Eu já fiz vários casamentos e sempre as pessoas fazem os votos. E na hora dos votos diz: eu estou com você na alegria, na tristeza, na doença, na escassez, até que a morte o separe. Então, se por acaso a sua esposa ficar doente, ele não pode abandonar não, porque ele confessou, ele prometeu que estava diante, que ia estar com ela na alegria, na tristeza, na doença. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, e se ela permanecer doente, eu estou com ela, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Irmão, Deus não é o homem, Deus não é homem. No livro de Números, olha só o que diz a palavra do Senhor. Eu acho que é capítulo 19. Não, é Números, capítulo 22. Glória a Deus. Errei de novo. É 23:19. Números 23, verso 19. O homem pode, irmão, não cumprir com suas palavras, mas Deus não é o homem. Números, capítulo 23, verso 19. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta. Irmão, o homem pode, diante das testemunhas, dizer: eu estou com você na alegria, na tristeza, na doença, até que a morte separe. Mas na primeira doença ele pode lhe abandonar, porque ele talvez não cumpra com suas palavras. Deus não é o homem. Deus, o que é que a Bíblia está dizendo? Que Deus não é igual ao homem. O homem pode talvez não cumprir com sua palavra. Irmão, é mais fácil você abandonar Deus, mas Deus não vai abandonar você jamais. É mais fácil o filho abandonar você, a esposa lhe abandonar, o esposo lhe abandonar, mas Deus, irmão, você pode estar com muito dinheiro, Deus está com você. Você pode estar desempregado, Deus está com você. Você pode estar doente, Deus está com você. Você pode ter rios de dinheiro, Deus está com você, por causa da aliança que Ele tem com você. Por isso que Número diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Irmão, Deus cumpre com sua palavra. Cabe eu e você, irmão, crer na palavra do Senhor. Foi o que o Senhor disse a um dos homens, que quando ele saiu de casa, sua filha estava horrivelmente doente, chamado Jairo. E quando Jairo tem um encontro com o Senhor, e Jairo ficou provavelmente, irmão, um pai de família alegre, dizendo: graças a Deus, encontrei Jesus, Jesus vai curar minha filha. Mas só, irmão, que quando Jesus vai andando, uma grande multidão para, e Jesus para socorrer a mulher do fluxo de sangue. Talvez Jairo disse: Senhor, Senhor, ó o tempo, Senhor, Senhor, bora, resolva logo isso daí. E quando o Senhor vai caminhando com ele mais uma vez, um criado da sua casa chegando: não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Irmão, talvez se fosse eu e você, ia murmurar contra Deus. Está vendo, Senhor? Se o Senhor não tivesse parado para atender aquela mulher do fluxo de sangue, o Senhor tinha chegado lá.
Mas olha o que aconteceu, o Senhor demorou lá, minha filha morreu. Mas olha o que o Senhor disse para ele: não decreto a tais palavras, crê somente. Irmão, não é fácil crer num momento como esse, não. Não é fácil você crer quando você descobre que você tem uma doença, quando você tem um câncer, você está desempregado, e chega a Deus para dizer a você: creia somente que você é curado, creia somente que a porta vai se abrir. Não é fácil não, irmão, mas também não é impossível. Irmão, ele deixou a coisa mais fácil para mim e para você. Sabe o que foi que ele disse para mim e você? Creia somente. Ele não mandou fazer como algumas igrejas fazem, que nem um dia desse passou um carro aqui, e dizendo: hoje vai ser o culto da bênção, vá lá receber a água benta, e quando você receber essa água benta, você vai... Não, irmão, ele não deixou nenhuma simpatia dessa não. Ele não mandou você subir o monte, ele não mandou você ficar de joelho um bocado de dia para ser abençoado, ele não mandou você tomar um banho de água benta, não jogar sal, não, irmão. Ele diz: crê somente. Por isso que a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Ele não disse: não, vai, irmão, participar da campanha dos 7 dias das 7 quebra de maldição, para quebrar a maldição que está sobre a sua vida, porque essa doença é uma maldição. É verdade, a doença é uma maldição. Mas, irmão, essa maldição já foi quebrada há 2000 anos de atrás, porque Jesus se tornou maldito em meu lugar, em seu lugar. Então ele não vai quebrar, ele já quebrou há 2000 anos atrás. Por isso que tem gente, irmão, participando de culto de quebra de maldição. Está perdendo tempo. Por quê? Porque Jesus já se fez maldito por mim e por você. Você não precisa participar de nenhum culto de quebra de maldição, porque quem está em Cristo já é abençoado por Pai. Praga nenhuma não faz mais parte da sua vida, da sua casa, do seu lar, porque foi Deus que te abençoou. Sabia que nós abençoamos nossos filhos? Quando os nossos filhos vão sair pé da bênção, o que você diz? Deus te abençoe. Para ele entender, para aquela criança entender que ela é o quê? Abençoada por quem? Por Deus. Ela tem que sair consciente que Deus abençoou ela. Irmão, isso a gente escuta desde criança, mas parece que isso ainda não entrou em nossa mente. Todo dia nossos pais, nossas mães dizem: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aí quando ela chega na igreja, ela passa a entender: glória a Deus, eu já sou abençoado, porque eu estou em Cristo, e foi Deus que me abençoou. Então, irmão, mas tem gente que muitas vezes é movido pelo lado exterior, e não pelo interior. Lembre-se que existe o homem exterior e o homem interior. O homem interior é o homem que é abençoado. O homem exterior, como vivemos nesse mundo, é natural você andar, levar uma topada, é natural você estar trabalhando e acabar por qualquer motivo perder o emprego. Aqui acolá uma enfermidade pode vir sobre a sua vida, mas mesmo que essas coisas aconteçam, não vai mudar quem você é. Você continua sendo uma pessoa abençoada. Mas tem pessoas que acham que quando as coisas estão dando errado, ela começa a dizer que é amaldiçoado. Eu vou dar um exemplo de Jesus. Jesus, antes de entrar no barco, o mar estava tranquilo. Mas quando ele entrou e foi dormir, o mar ficou bravio, o vento ficou forte. Será que Deus ia dizer: como é que pode? Foi só eu entrar. Será que eu sou amaldiçoado, rapaz? Foi só entrar dentro desse barco. O mar ficou bravio, os ventos ficou forte. Não, ele tinha consciência que ele era abençoado. Não é à toa que quando acordaram ele disse: mar, aquieta-te, vento, pode parar, porque o abençoado chegou. Se o abençoado chegou, a maldição tem que parar. Então, irmão, por isso que eu e você não podemos deixar que as coisas deste mundo invalidem quem você é em Cristo Jesus. As circunstâncias não podem validar quem você é. Irmão, o diabo queira ou não, você é o abençoado. O diabo queira ou não, ele nos conduz em triunfo. O diabo queira ou não, você é um vencedor em Cristo Jesus. Por isso, em Deuteronômio capítulo 28,
capítulo 28, versículo número 7. É um verso bem conhecido, creio eu. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo de número 28, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos, que se levanta contra ti. Por um caminho sairá contra ti, mas por 7 caminhos fugirá da tua presença. Olha como é que ele começa, olha como é que ele fala esse versículo. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os teus inimigos. E a gente aprende, irmão, que os nossos inimigos não é quem fala mal da gente. Os nossos inimigos não é quem critica, quem não. Não. Nosso inimigo é o diabo, é os principados, os protestados. O diabo é o nosso adversário. Por isso que a Bíblia diz: o Senhor fará que seja derrotado na tua presença os teus inimigos. Quem derrotou o nosso inimigo? Jesus. Jesus já derrotou o meu inimigo, o teu inimigo, na cruz do Calvário. E quando ele ressuscitou, aí ele diz: vocês são mais do que vencedor. Então, irmão, eu e você temos que andar com essa consciência. É essa consciência que você tem que andar. Por isso que eu decidi fazer essa leitura da mulher, porque ela mostra, mesmo uma pessoa sem aliança, ela recorreu ao Senhor e sua filha foi curada. Agora imagine se uma pessoa sem aliança, com as migalhas que ela conhecia, ela tomou posse e ela saiu vencedora. Agora imagine eu e você que temos uma aliança com Deus. Imagine eu e você que temos uma aliança com Deus, que nessa aliança Ele é o seu Pai e nós somos os seus filhos. Imagine só, nessa aliança, irmão, não tem como você perder. Em 1 Coríntios, capítulo número 15, verso de número 57. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo número 57. Olha só o que Paulo diz: graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, quem está em Cristo está de posse de vitória. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, irmão, você já está de posse de vitória. Então, por isso que Paulo diz: graças a Deus que nos dá. Tem outra versão que diz assim: graças a Deus que sempre nos dá a vitória. Então, irmão, quer dizer que em Cristo você só vai contar vitória. Agora imagine só quem tem uma filha por nome de Vitória. E toda hora você: Vitória, venha cá. Vitória, venha cá, Vitória. Vitória, você é uma benção, Vitória. O que é que você está chamando para a sua vida? Vitória. Agora já imaginou se o nome da sua filha fosse Derrota? Derrota. Vem cá, Derrota. Ô Derrota, você está desobedecendo. Não, irmão, não chame. Mas você sabia que aqui é quando a gente chama essas coisas? Não tem jeito para a minha vida. Não tem jeito para isso. Não tem solução para aquilo. Isso não vai dar certo, isso não vai prosperar. Não tem jeito para isso. Irmão, é a mesma coisa você chamar as fracassos para a sua vida. Por isso que você tem que amanhecer o dia, irmão, e começar a agradecer a Deus. Ter uma vida de gratidão, irmão. Porque é igual um livro que eu li. Um cara chega assim para um cara bem pobre e diz: rapaz, você quer receber 100 mil reais? O cara disse: eu quero. Ele disse: agora só tem um propósito. Qual é? Você não vai acordar amanhã, você não vai acordar jamais. Ele disse: eu não quero não. Mas rapaz, tu é pobre, rapaz, não tem nada, eu te oferecendo 100 mil reais. Mas ele disse: mas eu não vou acordar amanhã. O que é que ele aprendeu ali? Que o sono dele e o acordar amanhã vale mais do que
R$100.000. Quer dizer, o seu acordar amanhã, não tem dinheiro no mundo que pague. Ninguém vai querer receber qualquer dinheiro para deixar de ter mais um privilégio de ter mais um dia de vida. Como a sua vida é preciosa. Quanto valor tem, irmão, você acordar amanhã. Por isso, irmão, que é um motivo de você se alegrar, de você se regozijar, porque o homem pode oferecer o dinheiro que quiser, para você não acordar amanhã, você não vai querer, porque o seu amanhã tem um valor incomparável. Então, irmão, por isso que Deus não morreu por qualquer pessoa, Ele morreu por pessoas que têm um valor incomparável. Ele disse: eu quero fazer uma aliança com você, porque você é uma pessoa incomparável, imutável, inderrotável. Você é uma pessoa que nasceu para andar e viver em vitória todos os dias da sua vida. Então, irmão, que eu e você podemos ter essa consciência de todos os dias. Ainda que os problemas se levantem, ainda que as circunstâncias se levantem, não baixe a cabeça, irmão, diante dos problemas, não. Acredite, você tem uma aliança com Deus. Davi, aquele Golias, simboliza os problemas que você enfrenta todo dia. Eu não sei o problema que você está enfrentando, não sei se é problema financeiro, eu não sei se é problema de enfermidade, mas eu quero dizer a você, se você tem uma aliança com Deus, tenha convicção, esse Golias já caiu por terra, esse Golias já caiu por terra, ele não vai cair, ele já caiu. O que é que você faz? Creia no Senhor e agradeça desde já pela cura, pelas dívidas pagas, pelos problemas solucionados, pela vitória garantida, porque Ele nos dá a vitória em Cristo Jesus. É essa consciência que você tem que sair daqui. Você é um vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e nós vamos louvar, exaltar.